Olá, está pensando em atualizar a versão do seu SolidWorks, mas não sabe por onde começar? Nessa apresentação, eu, Hugo Costa, técnico CAD na SKA, irei mostrar algumas dicas do que fazer antes de atualizar para a versão mais recente. O importante é que nessa apresentação nós iremos criar um ambiente de testes para que a gente possa testar os recursos antes de utilizar a nova versão. O foco dessa nossa apresentação será entender os cuidados que devemos tomar antes de migrar os nossos projetos de uma versão para outra. Só que o procedimento de lançamento de uma versão comercial, ele pode ser dividido praticamente em duas etapas. As etapas de versões de testes e as etapas de versões comerciais. Só que eu acredito que você, usuário do SolidWorks, já tenha se deparado já com o SolidWorks Beta, SolidWorks Pré-Release e Service Packs. Mas no final da conta, o que são praticamente SolidWorks Beta, Pré-Release e Service Packs zeros? Versões de testes, isso significa que antes que o software seja oficialmente lançado, ele é lançado uma versão de teste que você, o usuário, pode utilizar ao redor do mundo, tá? Onde o intuito dessa versão de teste é conhecer novas ferramentas e encontrar também possíveis limitações que ainda possam existir na ferramenta. E essas versões, a gente chama elas de versões alfa, beta e pré-release. Já o Service Pack é mais conhecido como versão comercial, pois algum período de teste o software finalmente estará apto a ser comercializado. Entretanto, como acontece com qualquer outro programa de computador, algumas correções começam a ser necessárias mesmo que a versão oficial seja lançada. Por esse motivo, durante todo o ano, novas correções são lançadas com o nome de Service Pack. Esses Service Packs são utilizados, um numeral de um sufixo. Quanto mais alto esse valor, mais recente será o Service Pack. O Service Pack do SolidWorks, ele inicia no Service Pack 0 e vai até o Service Pack 5. E em alguns anos pode ocorrer um sexto Service Pack. Então, neste ponto é que precisamos entender a necessidade de testar o software antes de utilizá-lo nos seus projetos. Então, softwares que estão em versão de teste, a gente pode denominar como softwares do SolidWorks Beta, Pré-Release, e softwares comerciais que estão aptos à utilização no dia a dia, são softwares que a gente chama de SolidWorks com Service Packs. Nessa nossa apresentação, nós iremos fazer atualizações do SolidWorks Cliente ou SolidWorks Standalone. Só que antes de eu iniciar qualquer tipo de processo de atualização, como eu falei para vocês, o foco dessa nossa apresentação é criar um novo ambiente de testes, e a partir desse novo ambiente de testes a gente vai fazer o nosso download da nossa versão mais recente, e desse download já finalizado nós temos que fazer backups, pois para a gente testar a versão mais recente a gente vai subir alguns exemplos de arquivos, criar as nossas novas configurações nesse novo ambiente de testes, e para isso será necessário possuir um backup. E a partir desse backup, a gente executa então as nossas instalações, e dessa instalação a gente pode validar se o software vai estar apto à utilização no dia a dia da sua empresa. Começando então aqui no nosso primeiro tópico, o ambiente de testes, antes de instalar a versão mais recente do SolidWorks, é necessário configurar o computador para que os testes comecem. E com esses testes quero dizer que realmente verificar se o SolidWorks vai atender às suas necessidades. O primeiro ponto importante a entendermos antes de criar os ambientes de testes, uma vez que os projetos forem salvos na nova versão, você não vai conseguir abrir eles na versão anterior. Então, imagine o seguinte cenário: nós temos um projeto totalmente finalizado na versão 2020, só que se eu levar esse meu projeto para o 2021 e salvar esse meu projeto, eu não vou conseguir mais abrir na versão 2020. Então, por isso, a gente vai criar um ambiente de testes para que a gente possa testar esses arquivos de forma segura. Sendo assim, recomendamos sempre utilizar o computador diferente para testar a versão mais nova do SolidWorks. Mas uma pergunta que ficará é: o meu computador que eu vou utilizar, ele possui uma configuração homologada para essa nova versão? Para isso, pessoal, a gente pode dividir então esses procedimentos em sistema operacional e também em hardware, onde o sistema operacional ele é muito importante para eu saber se o meu sistema vai ser homologado com a versão que eu vou utilizar ou não. Então, no site da SolidWorks a gente consegue saber qual sistema operacional que vai ser homologado com essa versão.
E um detalhe é que somente o Windows é compatível com o SolidWorks. Então, caso você já tenha uma máquina já separada para esse ambiente de testes, você pode verificar o sistema operacional dela olhando sempre em este computador, botão direito, propriedades, você vai acabar descobrindo qual sistema operacional que você está utilizando em seu computador. Com o sistema então operacional homologado, então você foi lá no site da SolidWorks e viu se aquele sistema operacional homologado, você pode ir agora para o campo do hardware, onde para o hardware, para o SolidWorks, eu tenho 3 periféricos que são muito importantes na utilização do software, onde eu preciso de um processador, de uma memória RAM e também da placa de vídeo. Então, falando sobre processador, é muito importante eu saber que tipo de processador que eu tenho na minha máquina. Então, botão direito nesse computador, propriedades, eu vou ter então aqui a informação do processador que eu estou utilizando. Tá? Então, com essa informação de processador, eu consigo até mesmo ir no site da SolidWorks verificar se os requisitos desse meu processador está de acordo com essa nova versão. Beleza? Então, eu descobri as informações do meu processador, eu preciso então agora verificar a informação da memória RAM. Então, a memória RAM é o mesmo processo que a gente fez para o processador e logo abaixo eu vou encontrar a memória RAM disponível no meu sistema. Então, a memória RAM que minha máquina possui instalada. Então, isso a gente consegue também verificar o quanto a SolidWorks pede no mínimo para a utilização dessa nova versão que a gente vai poder instalar. Então, lembrando mais uma vez, no site da SolidWorks ele vai te informar os requisitos mínimos para a memória RAM para essa nova versão. E por fim, um outro tópico também que é muito importante é as informações da placa de vídeo. Então eu preciso identificar qual é a placa de vídeo que eu vou utilizar nessa minha nova máquina, né? nesse meu ambiente novo de testes. Então é muito importante eu saber quais são as placas de vídeo, porque modelos de computadores também eu posso ter mais de uma placa. E a partir disso verificar se uma dessas 2 placas ela vai ser homologada com a versão do SolidWorks também. Então, qualquer outra informação sobre qual placas de vídeo são homologadas, você consegue encontrar também no site da SolidWorks, né, as informações sobre as placas que são homologadas. Então, com isso, eu acabo então montando, né, o meu ambiente de testes e a partir desse meu ambiente de testes já criado, eu vou entrar agora na guia de download. Sendo assim, chegamos então no processo de download. Então a primeira pergunta é como que eu posso fazer o download? Pois eu sei que para mim fazer a instalação dessa nova versão é necessário eu possuir esses arquivos de instalação. Então para mim obter esses acessos aos arquivos de instalação, eu posso acessar tanto a área do cliente da SKA, quanto também a área do cliente da SolidWorks. Sendo assim, eu vou mostrar para vocês como é possível fazer então o download através da área do cliente da própria SolidWorks. Então, dentro do site da área do cliente do SolidWorks, eu vou informar então que eu quero iniciar um processo de download. Então, eu preciso informar para o site qual é a versão com o Service Pack, a linguagem que eu vou utilizar e também qual é o produto. Através então desse filtro, eu preciso selecionar aqui o aplicativo chamado SolidWorks Installation Manager, onde esse aplicativo vai ser responsável por fazer o download dos arquivos de instalação. Então, a partir desse primeiro download, eu vou extrair então esses arquivos de instalação que eu acabei de fazer. E a partir disso, um novo aplicativo vai ser executado na minha área gráfica, onde eu tenho o gerenciador de instalação do SolidWorks. E através desse gerenciador, eu consigo então informar que eu quero fazer o download de todos os arquivos. E a partir desse download, eu consigo simplesmente também apontar em diretórios diferentes. Às vezes eu quero compartilhar esse diretório, por exemplo, dentro de um servidor. Às vezes eu quero fazer também esse download para mais de uma máquina. Então eu posso fazer esse download somente uma única vez, apontar para dentro de um servidor e depois compartilhar para as máquinas que vão ser feitas as instalações do SolidWorks. Com o download então já finalizado, agora a gente vai iniciar um processo de backup. Lembrando que esse processo de backup é muito importante eu fazer, pois já que eu estou instalando o SolidWorks em uma outra máquina e gostaria de testar todas as minhas funcionalidades, é importante eu fazer então um backup das minhas configurações, também dos meus arquivos e também de alguns suplementos que o SolidWorks também utiliza. Já que nós estamos então atualizando o SolidWorks, alguns arquivos também que são de formas importantes também serão atualizados. Então, para a gente garantir que esses arquivos sejam atualizados de forma correta, a gente precisa fazer alguns backups deles.
Então a gente vai começar na parte de backups, começando pela parte de projetos, depois a gente vai passar por toolbox, routing, opções de sistema e transferência de licença. Onde os nossos projetos, a gente já até mesmo viu que caso eu faça os arquivos e salve nessa versão mais nova, eu não vou conseguir utilizar na versão que eu já estou trabalhando. Então é aquele caso que eu citei para vocês do 2020 com 2021. Se eu tenho um arquivo, abro ele no 2021 e salvo ele, eu não vou ter mais acesso a esse arquivo na versão 2020. Então por esse motivo a gente vai copiar de 1 a 2 projetos por completos para que a gente possa fazer os testes no nosso novo ambiente. Então para eu garantir a cópia total desses meus componentes, eu vou utilizar a ferramenta chamada Pack and Go, onde essa ferramenta ela vai fazer cópias desses meus arquivos e a partir dessas cópias eu consigo depois utilizar então nesse meu novo ambiente de peça. Eu posso ver que dentro do Pack and Go eu consigo incluir também desenhos, também componentes de toolbox. E a partir disso eu consigo também apontar para uma outra pasta. E dentro dessa pasta eu posso simplesmente criar uma pasta de backup na minha área de trabalho e informar que eu estou criando então um backup de 1 ou 2 projetos para que eu possa testar na minha nova máquina. Então é um processo muito simples de cópia de arquivos. Então eu posso até mesmo verificar que eu tenho então aqui uma cópia total desse meu projeto. Agora falando sobre backup de toolbox, é muito importante, caso o seu toolbox seja personalizado, você também precisa validá-lo no seu ambiente de testes. Então para a gente validar o nosso toolbox, é necessário a gente fazer a cópia do nosso banco de dados. Então para a gente fazer essa cópia desse nosso banco de dados, a gente pode acessar o SolidWorks, dentro de opções, assistente de furação / toolbox, a gente vai ter um caminho. Feito isso, eu vou dentro da minha pasta do Windows Explorer, procurar este caminho e fazer uma cópia desse arquivo. Por exemplo, dar um Ctrl C e Ctrl V dentro daquela minha pasta onde eu estou salvando os meus backups. Feito isso, com o meu backup de toolbox já feito, eu vou fazer agora um backup do routing. Então assim como eu tenho no toolbox, se você utiliza o routing, é importante também você fazer um backup dele para que você consiga testar no nosso novo ambiente de testes. Então para a gente fazer um backup do SolidWorks Routing, a gente vai acessar então dentro de opções, a gente vai em locais de arquivos e a gente vai iniciar o Routing Library Manager, que é a ferramenta de gerenciamento de arquivos do Routing. E eu vou ter aqui uma pasta de biblioteca de rotas. Então eu vou lá dentro do meu Windows Explorer, vou procurar onde estão esses arquivos e vou fazer uma cópia dele. Então dentro de Program Data eu vou acessar então aonde estão esses meus arquivos de biblioteca. Feito isso, eu vou fazer então uma cópia dele para que eu possa então utilizar nesse meu novo ambiente de testes. Então eu tenho aqui toda a parte de biblioteca do Routing. E além disso, eu tenho também a possibilidade de fazer backups de todas as minhas outras configurações. Então é muito importante eu fazer backup de todas essas configurações para que eu possa testar no meu novo ambiente de testes. Então com a minha parte então de routing já feita backup, eu vou iniciar agora as opções do sistema. As opções do sistema, pessoal, a gente pode sempre se referir a questões de atalhos de arquivos, a nossos templates, onde estão os nossos locais dos nossos templates. Então o primeiro passo é criar uma cópia exata de todas essas configurações de forma personalizada. Então fora do SolidWorks eu tenho uma ferramenta chamada assistente de cópia de configurações, onde eu vou salvar essas configurações e vou apontar um diretório onde é importante. Então, se eu já estou criando uma pasta de backup, é importante então já salvar, por exemplo, dentro dessa pasta de backup. E a partir disso eu consigo levar atalhos de teclado, gestos de mouse e todas essas informações que eu acabei personalizando no meu SolidWorks. Então eu vou ter aqui uma configuração salva de todas as minhas configurações que o SolidWorks tem de formas personalizadas. Além também, pessoal, falando um pouco mais também sobre opções do sistema, nós temos também outras configurações que também precisam ser levadas para o nosso ambiente de testes. Por exemplo, os nossos templates. A gente sabe que nossos templates, eles ficam no caminho mapeados. Às vezes esses caminhos podem ser até mesmo de caminhos locais. Então eu vou mostrar para vocês aqui como a gente pode identificar aonde estão esses nossos templates e a partir disso a gente pode fazer um backup deles também. Então dentro do SolidWorks a gente vai entrar dentro de locais de arquivos e eu vou ter aqui os locais onde estão mapeados esses meus templates. Então é importante eu
pegar pelo menos todos esses locais e fazer um backup deles. Então eu vou lá dentro da minha pasta do Windows Explorer, vou procurar onde está esse meu template e vou fazer um backup dele para que eu possa utilizar ele no meu ambiente de testes. Então, novamente, cada caminho é importante, então eu vou fazer um backup de cada uma dessas configurações. As configurações aqui, pessoal, são as configurações do SolidWorks, que é aquele primeiro processo que a gente fez, e por fim, levar os nossos templates também. Feito isso, nós temos aqui um processo chamado de transferir licença, pois já que estamos fazendo uma instalação de standalone, onde a gente não está utilizando a licença em mais de um computador, é muito importante então eu transferir essa minha licença, que nesse caso ela está de forma local, para que eu possa utilizar ela em uma outra máquina. É necessário então eu transferir essa minha licença. Lembrando que esse processo é somente para aqueles que possuem a licença de forma local, que são as licenças do SolidWorks Standalone. Então, para mim transferir a licença, eu vou no meu computador atual, vou em ajuda, vou ter um campo de licenças e vou encontrar a opção de desativar. Feito isso, eu preciso informar qual é o produto que eu quero desativar, informar a forma de desativação, se vai ser automática pela internet ou se vai ser manualmente via e-mail. Com os meus backups já realizados, agora a gente pode iniciar o processo de instalação. Só que antes de iniciar o processo de instalação, é necessário fazer alguns pré-requisitos antes. Os pré-requisitos que são muito importantes para o software que ele funcione da maneira correta. Um desses pré-requisitos é utilizar um usuário administrador local, pois durante a instalação a gente vai precisar instalar alguns pré-requisitos. E se os usuários não possuírem essa tal permissão, a gente não vai conseguir instalar eles. Um outro detalhe também muito importante é também manter o Windows 100% atualizado, pois algumas atualizações que o Windows acaba disponibilizando acaba afetando o funcionamento também do SolidWorks. E um ponto também que é muito importante é também manter o antivírus e o firewall também desabilitados. Bom, para a gente então obter uma instalação bem sucedida, é obrigatório que a gente siga uns passos abaixo, como entrar com o usuário administrador, desativar o UAC, desativar antivírus e firewall, e a gente obter a instalação dos pré-requisitos e também manter o Windows 100% atualizado, pois os pré-requisitos que a gente vai instalar, eles vão auxiliar no processo de instalação do SolidWorks e também vai me ajudar no bom funcionamento do software. Então dentro daquela pasta onde a gente acabou de fazer o download dos arquivos, a gente vai encontrar uma pasta chamada Prereqs. Dentro dessa pasta Prereqs, a gente vai ter todos os aplicativos que a gente deve instalar para que o SolidWorks funcione da maneira correta e que todas as funcionalidades também funcionem de uma maneira correta. Então, mais uma vez, sempre que possível, instale os pré-requisitos, pois ele vai ajudar no bom funcionamento do software. Com todos os pré-requisitos já instalados, você pode então iniciar o processo de instalação. E para a gente iniciar o processo de instalação, você pode executar aquele mesmo aplicativo que a gente fez o download lá do ambiente da SolidWorks. E a partir disso, a gente vai colocar para instalar o SolidWorks. E um detalhe importante aqui, pessoal, que eu vou até mesmo pausar no nosso vídeo, é que ele fala para mim quando eu estiver instalando uma versão de beta, uma versão de teste, o SolidWorks vai me falar que a SolidWorks recomenda instalar versões de beta em um computador diferente do utilizado. Então a própria SolidWorks informa para a gente poder instalar esse software em outro computador para a gente possa testar as funcionalidades dele. Então a gente já acabou preparando esse nosso computador. Então a gente vai iniciar o processo de instalação dessa minha nova versão beta. Já tenho então aqui meu computador e eu vou iniciar o processo de instalação. Então eu tenho os produtos que eu vou instalar. Então eu posso tanto desabilitar ou também ativar produtos que eu tenho direito, né? Eu tenho aqui as opções de download, então às vezes eu já tenho uma mídia completa e não preciso fazer download novamente. E por fim, algo que eu aconselho vocês é sempre no local de instalação do SolidWorks, colocar a versão na frente, pois se um dia vocês precisarem de um tipo de suporte, o próprio suporte consegue identificar melhor qual é o caminho de instalação de cada uma das versões, beleza? Então, habilitei todas as informações, então eu vou informar agora o SolidWorks que eu quero fazer a instalação dele. Após finalizar então a instalação, a gente precisa restaurar o backup que a gente fez anteriormente para que a gente possa fazer o processo de testes. Então a gente vai restaurar desde a ativação de licença, que é o nosso primeiro processo. Dessa ativação de licença a gente vai utilizar VirtualBox,
Routine e as opções do sistema. Então, acabei de finalizar a instalação do SolidWorks e eu vou abrir ele pela primeira vez. Ele vai pedir para mim a ativação do produto. Então, por isso é importante eu transferir a licença do meu computador anterior para essa minha nova máquina para eu poder testar essa nova versão. Com a licença então desativada, a gente vai acessar o SolidWorks. Então a gente está aqui dentro do nosso ambiente de testes. Eu vou abrir então aqui a versão do SolidWorks e vai pedir então para eu ativar ele. Então eu vou informar quais são os produtos que eu quero ativar e eu vou avançar então. Ele vai me falar então que foram ativados os produtos e vai começar então a carregar essa minha nova versão, que é a minha versão de testes. Com a minha versão de testes então já ativada, agora então eu vou começar a subir o meu toolbox. Só que um detalhe muito importante é que o nosso toolbox, antes de começar a utilizá-lo, a gente precisa atualizar ele para essa versão que é mais recente, pois o banco de dados do toolbox está buscando a versão anterior. Então a gente vai precisar atualizar ele para essa nova versão que a gente está utilizando. Então, para mim fazer o processo de atualização, eu vou aonde eu instalei a versão nova do SolidWorks, vou dentro da pasta de instalação e dentro do SolidWorks eu vou acessar uma pasta chamada Toolbox. Onde essa pasta de Toolbox eu vou acessar uma pasta chamada Data Utilities e dentro dessa pasta Data Utilities eu tenho um cara chamado Update Browser Database e é muito importante a gente executar ele como administrador. Então nós temos aqui ó, uma versão data que é a anterior, que é a minha cópia que eu fiz em 2020. Então eu tenho aqui, né, o meu backup e eu tenho ali o browser. Eu posso observar que ele está na versão 23 e a versão que eu quero atualizar é a versão 24. Então agora eu acabei de atualizar esse meu toolbox para a versão 24, que é a versão correspondente que eu estou utilizando com o SolidWorks. Então, com essa minha atualização do meu banco de dados concluída, eu posso ir lá no meu SolidWorks e mapear esse meu novo caminho. Então agora eu vou mapear o meu toolbox que está atualizado. Então vou lá em opções, assistente de furação, vou buscar lá na minha pasta SolidWorks Data e vou selecionar ele, que foi aquele backup que eu gerei para eu poder testar. Então agora eu consigo então utilizar aquele backup que eu fiz, porém nessa minha nova versão, que nesse caso é a versão 2021. Com o toolbox então já finalizado, eu vou agora inserir as informações do routing. Só que o routing, o que eu vou fazer aqui é o primeiro passo, é atualizar os arquivos da minha biblioteca para essa nova versão. Pois no routing eu não tenho um banco de dados, e sim eu tenho arquivos. Então para mim atualizar os arquivos do routing, eu vou utilizar uma ferramenta chamada Task Scheduler, que é mais conhecido como agendador de tarefas. E nesse agendador de tarefas eu tenho uma tarefa em específico que se chama converter arquivos. Então essa tarefa ele vai pegar esses arquivos que estão na versão anterior e vai atualizar para mim nessa versão mais recente, que nesse caso é a minha 2021. Então eu vou informar aqui para o Task Scheduler que eu vou informar toda essa minha pasta da minha biblioteca do routing e vou informar qual horário que ele quer que ele inicie esse meu agendamento. Então eu informo um horário e uma data e eu posso colocar como concluído. Feito isso, ele vai iniciar para mim esse processo na hora que eu marquei e em seguida, quando ele chegar naquele tempo, ele vai iniciar então o processo de conversão. Então ele vai abrir o SolidWorks, vai abrir a peça, vai salvar, vai fechar. E vai repetir esse processo aqui até finalizar todas as tarefas. Onde quando eu finalizar todas essas tarefas, ele pode até mesmo gerar para mim um relatório com todas essas informações. Um detalhe aqui, pessoal, muito importante é que esse Task Scheduler ele só está disponível a partir da versão do SolidWorks Professional. Todos que possuem o SolidWorks Standard vai precisar abrir esses arquivos de forma manualmente e salvar eles. Feito isso, então vou mapear agora essa minha nova biblioteca que eu acabei de atualizar com a minha nova versão. Para eu mapear novamente a minha biblioteca, que está atualizada agora para a versão nova, eu vou precisar então habilitar novamente o suplemento do routing. Então eu vou habilitar dentro do campo de suplementos e em seguida eu vou entrar novamente naquele gerenciador de arquivos de rota, que é o Routing Library Manager. Dentro do Routing Library Manager eu vou mudar o diretório de biblioteca de rotas e eu vou apontar aonde está aquele meu backup. Então eu posso ver que ele vai mostrar para mim todas as informações atualizadas. Então eu vou confirmar então aqui essa atualização. E por fim, o que vai faltar para nós é as opções do sistema. As opções do sistema é uma parte muito simples para a gente realmente reimportar elas de volta.
Então, para a gente reimportar essas minhas novas configurações que estavam na minha máquina que eu utilizei como base, é muito simples. Eu vou acessar aquele aplicativo onde eu gerei aquelas configurações, vou abrir ele, vou informar que eu quero importar essas configurações para esse meu novo usuário, que é esse usuário novo da minha máquina que eu utilizei como ambiente de testes. Feito isso, ele vai então carregar para mim todas as configurações. Então, atalhos de teclado, atalhos de mouse, comando emergente personalizado, ele vai trazer para mim todas essas informações novamente. E por fim, também vai ser necessário que eu atualize os meus templates. Então, todos aqueles meus templates que eu fiz cópia deles, é necessário a gente atualizar ele para essas novas versões. Então aqui, nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês como a gente pode remapear e também atualizar esses meus templates. Para eu mapear esses novos templates, eu posso acessar locais de arquivos e eu vou ter ali um campo chamado de adicionar. Então, dentro desse campo de adicionar, eu vou informar aqui, né, esse meu novo template. O SolidWorks vai me perguntar se eu quero realmente mudar esse caminho. Eu vou informar então que sim. E feito isso, eu vou iniciar então o processo de atualização. Porque aquele meu template está na versão anterior, então eu preciso atualizar ele para essa nova versão. Então, para mim atualizar para a nova versão, eu vou precisar abrir esses meus templates. Então, eu vou abrir aqui, começando pelo meu template de peça. Vou colocar aqui salvar como. Eu vou apontar, né, a extensão dele para a parte templates, que é a informação de template. Então, eu já atualizei meu template de peça. Vou repetir o mesmo processo agora para montagem e depois eu vou repetir o mesmo processo também para desenhos. Então, só estou salvando como, mudando o tipo de extensão que é a parte de templates, e por fim eu tenho então aqui os meus templates atualizados. Lembrando que esse procedimento deverá ser repetido caso tenha mais locais personalizados. Com o computador e o SolidWorks corretamente configurados, agora é hora de testar a nova versão do SolidWorks. E será neste momento que você deverá testar todos os recursos que mais utiliza no seu dia a dia. E então, analisar o comportamento desses recursos nessa nova versão. Os testes podem ser feitos de maneiras manuais, através de recursos por recursos e arquivos por arquivos. Neste caso, nós vamos conhecer uma ferramenta que faz esse processo mais automático, onde essa ferramenta vai mostrar para mim detalhes do tempo de abertura e também se o tamanho do arquivo foi reduzido ou não nessa nova versão. A partir de agora, você irá manter o seu ambiente de teste rodando durante 2 a 3 dias. Durante esses tempos, você deverá testar recursos que você utiliza no seu dia a dia e também fazer a parte de atualizações dos seus projetos. Falando um pouco mais sobre atualização de projetos, nós fizemos um backup de alguns projetos para que a gente possa testar nesse novo ambiente de testes. Então agora, nesse primeiro momento, nós vamos descobrir se essas mudanças vão ocorrer ou não de uma versão para outra em questões de tempos de abertura e também saber se o tamanho do meu arquivo vai aumentar ou também diminuir. Para a gente descobrir se houve mudanças ou não, nós vamos utilizar uma ferramenta chamada Upgrade Assistant, onde essa ferramenta ela vai abrir arquivo usando a versão de produto do SolidWorks instalado e a versão do SolidWorks para a qual você planeja migrar. Ele executa uma série de testes comparando cada arquivo e no final ele vai gerar para nós um relatório de comparação, incluindo alterações de desempenho, erros de reconstrução, alterações de pixels de desenhos, cor e posição e também problemas de estabilidade. E além disso, eu consigo também obter um relatório de todos esses processos que o Upgrade fez. E neste relatório eu posso também observar os documentos que geraram erros e também os documentos que tiveram grandes sucessos de atualizações. Então eu tenho de cor vermelha os erros relatados, então ele vai me informar o motivo dessas falhas e também o arquivo que foi gerado essa tal falha, e a partir disso eu consigo saber o motivo dessa falha. Pode ter acontecido um erro de reconstrução, pode também ter acontecido algum problema na atualização também. E além disso, nós temos aqui também de cor azul as diferenças que foram relatadas. Então aqui de cor azul ele vai mostrar as referências que, por exemplo, o tamanho do arquivo que acabou aumentando ou até mesmo diminuindo. Ele vai te falar se vai ser maior ou vai ser igual.
Então eu tenho aqui uma diferença que na versão 2021, esses arquivos aqui reduziram até mesmo 23% do seu tamanho. Então o tamanho físico desses arquivos na versão 2021 acabou aumentando. E além disso, ele vai te falar, se caso existir falhas também no processo de centro de massa, a gente vai exibir esse valor. E a partir disso, em tudo que tiver de cor verde, quer dizer que todo o processo foi concluído com sucesso. Desde tamanho de arquivo, a questões também referenciado a tempo de reconstrução e também centro de massa. Então, essa ferramenta ela vai auxiliar bastante no processo para mim saber se houve resultados ou não nesse processo de atualização de arquivos. O Upgrade Assistant vai fornecer automaticamente os seguintes resultados: tempo de abertura maior ou igual a 10% comparado à versão anterior, o aumento de tamanho de arquivos também, alteração de cor dos pixels, problemas de estabilidade de abertura, alteração de volume e também a posição do centro de massa. Então essa ferramenta ele vai te dar um diagnóstico geral de todas essas atualizações de projetos. E um detalhe que essa ferramenta só vai estar disponível nas versões do SolidWorks Professional e também do SolidWorks Premium. Outra maneira que a gente pode também, pessoal, utilizar só um processo de conversão simples, a gente pode utilizar novamente o test schedule com aquela conversão de converter que a gente viu anteriormente nos arquivos de route que a gente utilizou. Então, esse processo eles vão também fazer uma atualização de arquivos de forma automática. Então, mais uma vez, para a gente fazer o processo então, de conversão, eu tenho aqui a parte de converter, onde eu posso informar também um lote de arquivos ou pegar simplesmente arquivos de forma simultâneas, então eu consigo selecionar até mesmo pastas e informar também questões de tempo para o horário que ele iniciar. Então às vezes eu quero fazer esse processo após o expediente, então eu consigo deixar um horário habilitado para ele iniciar após o expediente também. Agora falando um pouco mais sobre recurso, esse ponto aqui é muito importante, que agora você vai ter que testar os arquivos que você acabou de fazer essa conversão. Então aqui nada mais é que um teste no dia a dia de trabalho seu. Então você pode utilizar, por exemplo, os funcionamentos como salvar como, criar montagens a partir de peças, renomear, também fazer a parte de suprimentos, reconstrução de projetos e também monitorar o desempenho dos seus projetos. Tenha sempre em mente que você está validando um ambiente de trabalho. Então é importante testar as ferramentas e processos que você utiliza no seu dia a dia. E com essa validação, ok, você poderá então utilizar a ferramenta por completo. Mas lembre-se que ferramentas como beta, pré-release são ferramentas somente para testes. E assim, aguarde o lançamento final da ferramenta do SolidWorks para você poder utilizar ela por completo. E então, nós encerramos nossa apresentação de hoje. Espero que todos tenham gostado, tenham um ótimo dia e até uma próxima.